Então, hoje nós vamos falar sobre o tema como viver sem medicamentos, sem sofrimentos desnecessários. E nós vamos dar ênfase ao papel da vitamina D no nosso organismo para que isso aconteça, para que a gente consiga envelhecer de uma forma mais saudável e para que o nosso organismo não sofra doenças, sintomas que sejam totalmente desnecessários. Então, vamos lá, né, Patrícia? Vamos lá. Principalmente para o público que ele está, assim, acima dos 40 anos, a vitamina D, ela é essencial. A vitamina D, para quem não sabe, né, Patrícia? A vitamina D a gente pode adquirir através do sol. Só que quando você se expõe ao sol, não é qualquer sol que vai fazer aquele pico de vitamina D, que vai fazer a sua pele fazer aquela transformação de uma forma eficiente. Você sabia que o melhor sol para a produção de vitamina D é o sol de meio-dia, Patrícia? E justamente é o sol que as dermatologistas pedem para a gente não ficar exposto, né? Pois é. Então, apesar de ter esse mito de falar que o sol de meio-dia causa câncer de pele, as pesquisas mostram que quando você se expõe ao sol de meio-dia, a sua pele faz essa transformação de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Então, você precisa estar exposto totalmente, o seu organismo, o seu corpo, a sua pele, mais exposta possível. Então, você precisa estar com a área do seu corpo mais descoberta. Então, quanto mais você precisa estar, por exemplo, de roupa de tomar banho de piscina, de praia. Se for pessoa mais clara, tom de pele mais claro, às vezes uns 15, 20 minutos vão ser suficientes para você. Eu ia perguntar o tempo. Oi? Eu já ia perguntar por quanto tempo, né, a pessoa deve ficar exposta. Então, quando a pessoa ela se expõe ao sol, ela precisa estar sem o protetor solar. Se ela estiver tomando sol para se nutrir de vitamina D, ela não pode estar com protetor solar. Ela precisa estar com a pele livre de qualquer substância para que o sol consiga fazer essa transformação. Então, pessoas mais claras, elas podem ficar 20 minutos. Às vezes, pessoas com tom de pele mais escuro vai precisar de meia hora, né? Então, tomando cuidado para não expor as crianças de forma inconsequente, né? E nem se sua pele estiver ferida, né, Patrícia? É verdade. Ferida, se você tiver com algum problema de pele, algum câncer de pele, lesões de pele, aí você vai tomar o cuidado. Você precisa estar com a pele saudável para você fazer isso, né? Até para as pessoas, eu vejo muito falar, por exemplo, quem tem varize, tomar sol, né? A pessoa poder tomar sol nas pernas, para ajudar, né, de alguma forma, a circulação. Não sei se teria alguma coisa relativa à vitamina D, mas eu já ouvi falar muito isso também. Que as pessoas o quê? Quem tem problema de varize, tomar sol para ajudar naqueles problemas, né, dos vasos ali, das varizes. A vitamina D, ela é tão incrível para a nossa saúde, Patrícia, que ela previne várias doenças, inclusive doenças cardíacas. Então, eu acredito muito que eles fizeram essa orientação devido à importância da vitamina D para o bom funcionamento da circulação.
Então, por exemplo, quando você não tem doses no seu organismo que são suficientes para que o seu organismo ele faça um metabolismo do cálcio, do magnésio, do fósforo, através da vitamina D, se ela tiver mais baixa, você acredita que o cálcio ele vai depositar em locais totalmente indesejados. Então, ele vai impregnar nos vasos sanguíneos, até mesmo nas válvulas cardíacas. Então, as pessoas, quando elas tomam a vitamina D, elas previnem pressão alta, elas previnem doenças cardíacas, assim, muito. As pessoas previnem doenças autoimunes e até genéticas, Patrícia, porque o sistema imunológico ele funciona melhor, ele funciona de uma forma mais eficiente e, além de tudo, existem algumas doenças que vêm do nosso próprio corpo se destruir. Então, quando você toma essa dose de vitamina D, você é como se você estivesse falando para o seu corpo, dando o alimento para que ele necessite, para que ele não se destrua. Ele faz o seu sistema imunológico funcionar de forma correta e faz o seu sistema imunológico ficar forte. Então, por exemplo, doses mais elevadas de vitamina D nessa época de pandemia previne. Uma simples dose alta de vitamina D, às vezes pode ser injetável, você tomar ela até mesmo em comprimido ou em gotas, você crescer essa vitamina D no seu sangue te protege, inclusive, de infecções. E, inclusive, contra a Covid-19 também. Olha que coisa sensacional. É porque acaba fortalecendo o organismo, né? E o Covid, querendo ou não, é um vírus, né? O organismo consegue ali criar anticorpos, né? A partir daí. Uma dúvida que eu tenho inclusive relacionado a esse assunto, né, da pandemia, o governo, logo no início da pandemia, eles reduziram as taxas de juros, as taxas, né, de imposto incidentes sobre a vitamina D. O medicamento, né, a vitamina D, a vitamina, o suplemento, ele substitui essa exposição que a gente pode ter ao sol, porque assim o sol é grátis, né? Mas às vezes nem todo mundo tem tempo de ficar ali no sol. Eu mesmo hoje trabalho no escritório, então assim, às vezes eu consigo uns 10, 15 minutinhos ali no horário do intervalo do almoço para ficar um pouquinho no sol. Verdade, Patrícia, foi uma ótima pergunta. Quando você toma a vitamina D3, ela já é a forma ativa. Existem as formas de você comprar a vitamina D, que é, por exemplo, a D2. O seu corpo vai precisar fazer alguma reação para fazer essa vitamina D2 virar D3. Então, na verdade, o ideal é você já fazer o uso da vitamina D3 ativa. Quando você se expõe ao sol, você vai precisar fazer com que uma substância que tenha na sua pele, que é derivada do colesterol, e o raio do sol vai desencadear uma série de reações que vai fazer produzir a vitamina D ativa. Então, por exemplo, quando você vai comprar um suplemento, é melhor que você compre já a forma ativa. E quando você vai tomar esse suplemento, o ideal é que você tome esse suplemento depois da sua refeição. Porque através, por exemplo, da bilis, daquele processo digestivo, você vai absorver melhor essa vitamina D. Então, o ideal é que você tome essa vitamina D após a sua refeição. Entende? Então, na verdade, quando você toma a forma ativa, você já toma a forma que vai fazer a função no seu corpo. Quando você se expõe ao sol, você vai esperar que aquela substância que está lá na sua pele
ative totalmente uma cascata até o seu corpo fabricar a vitamina D3 ativa. Então, às vezes, o que vai acontecer? Se o seu corpo tiver alguma deficiência nessas transformações, você vai ficar no prejuízo. Então, por isso que, às vezes, esse sacrifício todo que as pessoas... Porque você tem essa rotina de você se expor ao sol, né, Patrícia? Você tirar tempo ali todo dia, apesar de ser de graça, né? Mas para você ter aquela rotina e você se expor todos os dias naquele horário, não é qualquer um que consegue, não. Não é qualquer um que consegue. Por causa da correria da vida, né? Exatamente. A vitamina D também interfere, né? Muitas pessoas aí, eu estou te perguntando isso porque eu estou fazendo tratamento para controle de peso, né? E a vitamina D, o quanto que ela interfere nessa parte de perder peso, né? A eficiência da pessoa. Às vezes a pessoa está ali fazendo a dieta, fazendo a reeducação. Muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica também. É verdade. E tem essa deficiência também da vitamina D. Qual que é a importância ali dessa vitamina D? Ou a suplementação, porque de repente o organismo já não consegue fazer essas transformações, né? A gente passou dos 30 ali, tem a dificuldade realmente de absorver todas as vitaminas. Ou essa parte mesmo de se expor ao sol, de estar ali presente, né, no sol mesmo. Isso, essa pergunta é tão importante para quem quer perder peso. É tão importante, porque você vai... quando você quer fazer uma mudança no seu corpo, você precisa dar uma base para esse corpo, para ele funcionar. Você tem que dar... E a base básica, que não vai só prevenir doenças, todas essas doenças que eu já falei, e mais outras que podem surgir no corpo por deficiência da vitamina D. E, na verdade, o emagrecimento, sim, ele tem interferência quando você está com a vitamina D baixa, porque ela interfere no seu metabolismo como um todo. Você sabia que ela interfere no metabolismo do açúcar? Olha bem. Ela interfere na secreção de insulina. E, por exemplo, a insulina, ela é um hormônio se ela tiver alta em você, o que acontece? O seu organismo trabalha para acumular gordura. Então, quando você toma doses de vitamina D ideais para o seu corpo, você vai fazer com que os hormônios do emagrecimento eles aumentem e eles vão fazer os hormônios que diminuem essa gordura, o acúmulo de gordura, diminui. E você sabe o que a vitamina D vai fazer também? Ela vai estimular o seu crescimento muscular também. Sabe por quê, Patrícia? Quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente precisa que o nosso músculo cresça e a nossa gordura diminua. Porque o músculo que come a comida. Então, quanto mais você fazer o músculo crescer, você vai conseguir se alimentar e aquele músculo vai se alimentar daquele alimento que você come. Isso vai estimular o crescimento do músculo e a perda de gordura. Então, tem esse fim da vitamina D também, que é direcionada para esse fim. E tem um outro fato que acontece. Se a sua vitamina D estiver baixa, até mesmo se você malhar, se você fizer uma academia, o seu crescimento muscular, ele não é desenvolvido se a sua vitamina D estiver baixa. Por quê? O seu organismo entende o seguinte:
que se seu músculo crescer, quebra seu osso. Então, se o seu eixo estiver tirando minerais do seu osso para jogar no seu sangue, e isso for por um descontrole da vitamina B também, né, porque a gente já falou sobre magnésio na nossa outra live, que é bom as pessoas verem. Então, quando isso acontece, o músculo fala assim, o osso fala assim, não cresce não o músculo, porque então impede o crescimento muscular, porque o osso, nosso corpo ele é totalmente interligado. Então, se o seu osso ele não tivesse, o seu corpo sentir que o seu osso está perdendo força, para que ele vai deixar o seu músculo crescer? Ele entende que é um perigo. Então, o seu crescimento muscular não é tão eficiente e eficaz quanto poderia ser se você tivesse com as doses ideais no seu organismo, ou as doses básicas. Por quê, Patrícia? Sabe o que acontece? Existe um medo muito grande da vitamina D. O povo se entope de anti-inflamatório, se entope de dipirona e de vitamina D, eles têm medo. Antibiótico. É inacreditável. Agora, é uma base, tem uma base que você não vai precisar de médico para você suplementar, você vai estudar, você vai se convencer daquela importância, né? E você vai fazer uma dosagem que ela é básica, né? Uma dosagem até 10.000, você suplementando o resto das outras substâncias que nós vamos falar nas outras lives, não vai ter perigo para o seu organismo. E você mesmo vai sentir um bem enorme. Depois, se alguém virar e falar assim, para de tomar, você não para, porque você vai ficar convencido que aquilo ali te ajudou. Eu tomo de 7.000. Pode falar. Hoje eu tomo de 7.000. Manipulado. Além de ficar no sol, né? 15 minutos. Agora, tem que ver o seguinte. Depois, você fazer um outro exame de sangue para ver. Você pode ter a vitamina D tranquilo no seu organismo, se você não estiver tratando nenhuma doença autoimune com altíssimas doses, você pode ter a vitamina D em torno de 80, 90. Você pode ter. Alguns médicos, eles se assustam, mas isso não é para se assustar. Entende? Isso daí, você tomando a base, você vai prevenir várias doenças. Quando você começar a estudar um pouquinho da vitamina D, porque tudo que eu falar, vocês não precisam ter como verdade minha. Vocês vão lá e vocês pesquisem, porque aí vocês vão entrosar mais comigo. Depois eu não vou precisar até importante coisa, vocês vão conseguir entender. E não é uma coisa difícil. Vocês não precisam ficar estudando medicina, ser médico, não. Aos pouquinhos vocês vão conectando com essa sintonia da saúde. Um pouco que vocês lerem, vocês vão convencer. Então, vocês vão começar a dar para as suas crianças. Vocês vão ver o ânimo da criança, como é que vai ficar. O ânimo das suas crianças vai melhorar. A inteligência da criança melhora. Até é um assunto para a pessoa levar para o médico dela, né? Ela faz o tratamento ela faz o acompanhamento, ela já é um assunto para ela chegar e questionar, né? E aí, de repente, ele já vai pedir um exame para verificar como que está, e ele já vai receitar ali uma dose que seja a ideal para aquela pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, ela sabe que existe, né? É aquilo que você fala, depois que a pessoa vê, não tem como ela desver. Né? Ela vê o resultado, ela vê que aquilo está trazendo um benefício para ela, para o organismo dela, não tem como ela deixar de entender a importância desses suplementos, né, no organismo. Verdade. Ô, Patrícia, você acredita que, por exemplo, até mesmo gestantes, quem quer ser mamãe ou está se preparando, o ideal é que ela faça esse uso das doses de vitamina D, porque isso vai melhorar o DNA da criança dela. Olha para você ver que incrível. Isso vai melhorar o funcionamento do sistema imunológico da criança dela.
Então, por exemplo, não tem esse hábito de se fazer suplementação de vitamina D em gestantes, que é tão importante. É muito importante. Eu acho que a maior herança, o maior presente que você pode dar por um filho é a saúde, né? É a saúde. E você sabia que existe uma suplementação básica para mulher antes dela engravidar? O neném nasce super inteligente. Super inteligente. É outro ser. Se for comparar dois seres, um com a suplementação e outro sem a suplementação, são dois seres totalmente diferentes. Eu tive colegas médicas que tiveram filhos antes de conhecer a suplementação e que tiveram filhos depois de entrarem nessa linha médica naturalista. Elas falavam comigo, Elisama, o outro parece retardado em relação a esse que eu tive. Assim, você olha, você fala assim, gente, elas ficavam impressionadas da diferença de um filho para o outro em relação a depois que elas tiveram filho, com a suplementação do organismo ideal para se ter um filho. Exato. Às vezes, Elisama, até eu, né, minhas gestações foram planejadas, eu tive acompanhamento e eu tive essa suplementação. E a médica ainda falou comigo que muitas mulheres, às vezes, têm dificuldade para engravidar, têm deficiência, né, a fertilização delas não é tão boa por causa dessa deficiência de vitaminas no organismo. E às vezes ela fica ali tentando, faz uma coisa, faz outra, e na verdade é essa deficiência que tem o organismo. O organismo está tipo prevenindo, né? Você matou a charada, Potiguel. Você matou a charada. Por isso que eu falo que tem o básico de você construir a casa. Então, a casa da saúde é assim, você constrói a base, dá o básico. Porque, às vezes, o que me mata, às vezes, da pessoa chegar com aquele diagnóstico de doença para mim? Doutora Elisama, falaram que eu tenho isso. Falaram que eu tenho fibromialgia. Falaram que eu tenho artrite. Falaram que eu tenho artrose. Falaram que eu tenho isso. E a pessoa já coloca aquilo no coração e coloca na mente. E aí, ela precisa tirar aquela doença. Porque aquilo não é do corpo dela. Então, a primeira atitude que a pessoa ela tem que se convencer é dela sintonizar que ela quer e ela não aceita aquilo ali, aquele diagnóstico. Então, ela não vai se entupir de medicamentos, porque ela viu que aqueles medicamentos, eles destroem ela. Então, ela se posiciona e ela vai construindo uma base. Ela vai construindo aquela base e, às vezes, o que ela menos espera, como você falou aí, de uma mulher que ela está tratando de infertilidade, às vezes tomando altíssimas doses de hormônios, e, às vezes, a base dela que está precisando primeiro antes daquele hormônio. Então, constrói aquela base e depois vem com os hormônios. Então, e às vezes você construindo essa base que a gente está falando, que a gente está ensinando, isso irá refletir já no que a pessoa quer. Simples. Tá? São coisas simples do dia a dia que a gente vai completando, né, complementando ali para... É simples, Patrícia. E assim que você falou, né? Na hora que as pessoas entenderem isso, elas vão ser libertas de vários males, sintomas, porque é muito ruim a gente adoecer. É muito ruim a gente ficar doente. E o pior é você ficar doente desnecessariamente, por uma ignorância sua. Patrícia, eu vou até falar algo aqui que não tem muito a ver com a vitamina D, mas tem um pouco, sobre pessoas que estão ficando internadas por causa da Covid-19.
recebi uma notícia de uma pessoa que eu gosto muito, de um pastor que eu gosto demais, que foi co-internado e está na UTI por causa da Covid-19, esperando um exame. Começou com sintomas pequenininhos, não agiu, procurou atendimento, tomou só um basiquinho lá de... Não foi um tratamento para Covid. O que aconteceu? Adoeceu, está numa UTI. Se ele tivesse tido conhecimento, tivesse ido lá na minha Istanbul, tivesse visto lá uma receita básica que eu tenho lá para Covid-19, e tivesse tido a atitude de tomar, talvez ele estaria numa situação de não ter chegado na UTI. Eu tenho pegado pessoas assim direto, pessoas às vezes que ficam esperando o exame está negativo, Patrícia. E aí eles não tratam, aí vai dando negativo. Aí o vírus vai multiplicando. É porque ele tem dependendo do tipo de exame, porque a gente sabe, eu até deixei aqui no YouTube o link ali para os seus contatos. Quem está no Instagram é só entrar na bio lá da doutora Elisama, né? Onde que tem esse... É um e-book, né, doutora Elisama? É um e-book para pessoa, um e-book fácil, simples, que qualquer uma pessoa consegue ler. Se você tiver um pai, eu devia fazer um audiobook, né? As pessoas que têm dificuldade para ler também, né, Patrícia? Porque existem muitas pessoas que me seguem que não sabem ler. E aí poderia ouvir, porque ou os familiares pegar esse e-book e ler, porque senão você fica perdido e você entrega o seu corpo, a sua vida, a sua saúde para alguém que não está tendo condição de te entender. E aí você fica esperando o exame, você fica esperando um tratamento. Eu vou fazer uma live com uma moça que foi internada, justamente que passou por essa trajetória. Foi procurar. Detalhe também, às vezes, dependendo, né? Eu tenho uma irmã que trabalha nessa área de saúde também, e ela estava me falando, Patrícia, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa faz o exame, dependendo do período, né? E do tipo de exame que ela vai fazer, não acusa. Ou, de repente, por exemplo, a pessoa pode estar com dengue e dar positivo para Covid, ou está com Covid e dar positivo para dengue, porque são a forma como o exame faz a análise, ele pode confundir. E da mesma forma que os sintomas podem variar de uma pessoa para outra. Então, a gente tem que estar muito atento com relação a isso. O risco está aí, todo mundo pode ter o contágio, e tem pessoas que não vão ter sintoma nenhum também, né? Verdade, Patrícia. E aí, o que acontece? As pessoas colocam apoio em um exame que não deveria colocar. E aí, esquecem o que o corpo dela está falando. O seu corpo te fala. Você é o maior médico. Eu falo para as pessoas não acreditam. Você é o maior médico de você é o maior especialista em você mesmo. Você só precisa ter um conhecimento básico. Como é que você vai perder a sua vida, deixar alguém ser internado totalmente desnecessário, porque você não sabe um pouquinho assim de uma coisinha que eu coloquei lá, simplifiquei, você vai lá ler, você vai abrir sua visão assim, ó. E aí, Deus o livre, tiver algum sintoma, você já sabe o que é que você tem que tomar. E você não fica perdendo tempo esperando. E por que eu estou falando isso? A dose de vitamina D em você e na sua família, nessa época de pandemia, se tiver mais alta, você diminui a chance demais de desenvolver a Covid-19. É absurda a forma que você tem, o seu organismo, ele funciona diferente com a vitamina D. E se você adoecer, a chance de você ir para a UTI também, então ela te tira de um risco de adoecer, de expressar a doença, não de você pegar o vírus, mas você pegando o vírus, de você adoecer com ele, com a doença da Covid-19. E aí, se você adoecer, isso não favorece
isso não te faz, sabe o quê? Ir para a UTI. Então, o que me deixa enlouquecida, Patrícia, é isso. É verdade. Precisam tirar essa venda dos olhos dela. Porque está todo mundo preocupado com vacina, todo mundo esperando vacina. E assim, a gente não sabe se a gente pode confiar também, né, doutora Elisângela? Estou querendo levantar essa questão, porque eu acredito que o governo não vai oferecer uma coisa que vai fazer mal, mas a gente não vai ter ainda um parâmetro. Por exemplo, a vacina geralmente leva ali 4 anos para ser desenvolvida. E às vezes nós vê numa vacina, num medicamento, que de forma natural a gente pode estar fortalecendo o nosso organismo para evitar uma coisa pior, né? Uma situação crítica. Verdade. E você vê que tem vacina de gripe e tá aí todo mundo gripado, todo. Exatamente. Né? E aí você fica enlouquecido, profissionais. Desculpa. No caso da vacina da gripe, ela, na verdade, tem gente que fica gripado depois que toma a vacina, porque ela tem ali uma pequena dose, que seria assim, uma pequena amostra do vírus, para que o corpo crie anticorpos e não desenvolva uma doença não desenvolva a gripe no estágio mais avançado. Basicamente, a vacina é isso. Só que se o corpo da pessoa estiver tão fraco, sem vitaminas, a vacina ela vai acabar prejudicando em vez de ajudar. Né? Porque o corpo dela não vai ter capacidade de criar esses anticorpos. Ele não tem aquela imunidade. E quando a gente tem muito assim, Patrícia, essa imunidade. De um jeito simples, um jeito assim simples e que é o fundo da verdade, né? É o básico que a gente fala. É o básico que você tem que fazer para o seu corpo. E a vitamina D, agora eu pergunto, por que as pessoas não falam isso? Por que as pessoas não sabem isso? Né? Eu não aprendi isso na faculdade, Patrícia. Então, durante muitos anos, eu não ensinava isso para as pessoas. Foi quando eu senti na minha própria saúde e que eu fui enxergar muita coisa. Quando eu comecei a ver, eu fiquei doidona. Porque você começa assim, nossa senhora, eu estou entupindo o povo de remédio, o povo está precisando de nutrição, de um nutriente que está faltando no corpo dele. Cada nutriente desse que eu vou falando para vocês vão entender que existe um mínimo e existe um máximo desse nutriente. Um mínimo e um máximo. E existe a deficiência. Então, o que vocês precisam entender? Que você está deficiente, está faltando para você. Está faltando. Então, essa vitamina ela é cofator. Existem reações no nosso corpo que são totalmente dependentes daquele cofator. Vamos supor, Patrícia, por exemplo, a vitamina D. Se a gente tiver com ela deficiente, o nosso intestino, ele não absorve o cálcio. A gente elimina o cálcio que a gente come. Então, a gente precisa da vitamina D de um nível interessante, para quê? Para que o cálcio que a gente coma, o nosso alimento, o nosso intestino absorva. E isso é sinalizado pela vitamina D. Então, esse básico que nós estamos ensinando nessa série de vídeos vai ensinar você a viver uma vida sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários. A pressão também, problemas de pressão alta. Você, às vezes, vai suplementar a vitamina D junto com o magnésio e junto com algumas outras coisinhas que você vai saber, e você vai entender que a vitamina D, no seu corpo, a deficiência dela está fazendo você tomar remédio de pressão. E é simples assim. E o povo enfiando e trouxando
cara em remédio, enfiando a cara em remédio, sendo que elas não precisam de remédio, elas precisam de um nutriente. Olha que louco. É verdade. A Gilmara fez uma pergunta aqui, Elisane. Eu não sei se ela está falando sobre o magnésio. É sobre o magnésio, Gilmara? Ela colocou aqui, calculou conforme o protocolo, coimbra, cãibra, tá certo, devo continuar. Em minha região não tem médico que atende o protocolo. Aí eu vou pedir, Gilmara, só para você especificar aqui se é sobre o magnésio. Sobre a vitamina D que ela está falando. O protocolo Coimbra é assim, Patrícia. Porque o doutor Coimbra ele foi muito atacado aqui no Brasil. Ah, tá. Ele é um médico que ele entende de altas doses de vitamina D. E aí todo mundo cai em cima dele, a sociedade de infecto. Ele falou que a vitamina D ajudava na Covid-19. Nossa, ele foi atacado demais. Coisas horrorosas que acontecem, Patrícia. E eu imagino ela, como é que ela fica perdida, porque é difícil para a pessoa vir estudar sozinha e ela conseguir, né? O que acontece? Quando você precisa, se você tiver uma doença autoimune, algo que seu corpo precisa de altíssimas doses, o que acontece é o quê? Às vezes, você é resistente. Então, tipo assim, apesar da sua vitamina estar no seu organismo 80, você precisa que ela esteja no seu sangue. Eu já tive amigas que ficaram praticamente paralisadas, colega médica mesmo. Ela ficou paralisada, quase numa cadeira de roda mesmo, e foi depois de uma vacina, Patrícia. Não quero nem falar isso, mas é verdade. E o que levantou ela a sair dessa cadeira de roda, praticamente que ela estava, foi altíssimas doses de vitamina D e das outras suplementações que ela fez. Se não fosse, ela estaria, provavelmente, na cadeira de roda. E o que aconteceu? A vitamina D dela fica 600. Então, tipo assim, se você for num médico dependente, se você chegar lá com a vitamina de 100, nossa senhora, eles ficam enlouquecidos. Que você vai ficar tóxico, porque fica lá no exame, né? No exame fala que está no nível tóxico. Então, você tem que tomar cuidado. Então, essa pessoa que ela tenta fazer isso sozinha, ela fica sob aquela pressão desse conhecimento. Então, ela fica perdida mesmo. Mas tem vez que você vai precisar tomar dose alta mesmo, de 200 mil unidades por dia. Pensa bem, Patrícia, um negócio que a Anvisa vai lá e fala que você tem que tomar 200 unidades por dia. Aí vem um médico e fala que você tem que tomar 200 mil unidades. Olha quantas vezes mais. Muito mais. 200 unidades com 200 mil unidades por dia. Né? Porque existe dose que você toma de injeção na vacina, que você faz 600 mil unidades numa aplicação. Não estou falando isso, é você tomar 200 mil unidades por dia, mas tem pacientes que vai precisar. Então, tem que ser uma conexão muito grande do paciente com o médico. Porque o paciente, ele entende que se ele continuar naquele caminho que ele está indo, ele não está vendo benefício. Então, eles ficam loucos, Patrícia, precisando de pessoas para ajudar. Eles ficam enlouquecidos porque eles tentam estudar, só que eles não têm muito conhecimento médico, né? E aí, quando eles pegam um médico que tem o conhecimento médico de doença, mas tem o conhecimento também e quer ajudar a pegar na mão para que eles vão junto para o caminho, para que ele possa conseguir ter esperança de conseguir atingir uma melhor versão, que vai desde a remissão total da doença, não falo nem cura, né? Remissão. A doença ela não expressar e vai até diminuir bastante os sintomas daquela doença. Então, é uma esperança nova, né, Patrícia? Para quem não tem esperança, você simplesmente fala assim, você abrir os olhos daquela pessoa e ela conseguir ter uma esperança na vida dela,
né? O que não pode deixar de você fazer? Você não pode desistir, você tem que sintonizar aí nessa sintonia, né? E eu não sei o que você quer, qual que é a sua doença. Me chama no direct do meu Insta e me fala lá, porque aí eu posso fazer algum vídeo direcionado para ajudar, tá bom? E você não desiste não, porque desistir não pode estar no nosso dicionário nem no nosso calendário. É verdade. Porque vai aparecer uma luz, vai aparecer uma ajuda, e de repente pode não ser através de mim, pode ser através de mim, e você vai conseguir melhorar. Porque nós merecemos, né, o nosso corpo, e você se conectar com a sua fé. Sempre eu falo isso. Colocar, porque nós já fomos, nós já somos saudáveis. Isso é nos garantido. Então eu tenho sempre essa, quando vem algo assim na minha saúde, eu falo, não, eu firmo e eu não arredo o pé, e eu já venci várias dores, vários sintomas na minha saúde, que eu venci, que eu me conectei, e de repente veio a solução para mim, que se eu tivesse continuado só com medicamentos, eu teria me destruído, entende? E eu quero que vocês entendam uma coisa, medicamento, gente, ele é muito bom também. Às vezes você vem com um medicamento que te tira a dor. Eu tomo medicamentos, antibióticos, eu estou com ivermectina, hidroxicloroquina aqui dentro de casa, entendeu? Porque Deus o livre, se precisar, alguém precisar, eu quero estar com o recurso. Eu estou falando, às vezes, a gente precisar, às vezes, e resolver, por exemplo, com ivermectina, com hidroxicloroquina, com antibiótico, e de repente você tem isso para resolver, e você não usa isso, e de repente você está numa UTI, entubado, com todas as consequências depois que você vai ter, porque você não acordou antes, e porque você não viu antes que tomando esses medicamentos, você não teria aquele sofrimento, e tomar aqueles outros medicamentos que seriam totalmente desnecessários para o seu corpo. É isso que eu quero que você entenda. Que se você conseguir resolver com vitaminas, é muito melhor do que você conseguir resolver com medicamento, né? Eu vejo jovens, Patrícia, jovem, tomando remédio de pressão com 22, 25 anos. Ah, não, gente, tudo bem se você precisar disso, se for só essa sua alternativa, mas você pegar esse basicão que eu vou ensinar nessa série, eu já tive. Eu pego depoimentos de homens que tomavam remédio de pressão e fizeram a suplementação e parou, Patrícia, de tomar remédio de pressão. Parou, não toma mais. Não é uma ilusão da minha cabeça. Não é uma coisa que eu estou falando aqui de loucura. É coisa prática, é coisa teórica e prática que acontece no cotidiano da vida das pessoas. E a partir do momento que você começa a fazer isso, aí você entende e você simplesmente fica mais fácil para você, e você começa a falar para outras pessoas, e você começa a ajudar outras pessoas também. Olha, eu consegui parar meu remédio de pressão fazendo isso, isso e isso. Às vezes, para você vai ser diferente. Às vezes, para o outro vai precisar de um outro detalhe, mas um básico vai ser o mesmo. Um basicão vai ser o mesmo. Entende? E sem falar de outras doenças também, né, doutora Elisama? A gente falou aqui o Covid porque a pandemia está aí na alta, interferindo direta ou indiretamente na vida de todo mundo. Mas então, tem doença de pressão, câncer, que às vezes desenvolvem por causa de deficiência também no organismo. Então, o pessoal está perguntando qual é a dose para aumentar a imunidade. Isso é muito diferente de um organismo para o outro. Mas eu vou te falar uma dose que você pode tomar, que é de 10.000 unidades diariamente de D3, que ela não vai te colocar em risco. Só que eu gostaria que você prestasse atenção. Você vai fazer a suplementação que eu ensinei na outra live com o magnésio. Não vá tomar a vitamina D sozinho.
ela precisa de um basicão. E depois, nas outras lives, eu vou ensinando aos poucos. Então, comece primeiro com o magnésio. Aí, depois que você estiver tomando o magnésio, depois você vem com a vitamina D. E, aos poucos, o passo a passo que eu vou te ensinando, você vai colocando as outras substâncias. E aí, daqui a pouco, você está tomando um básico por dia, que é um básico da sua saúde. E que depois que você precisar suplementar uma vez ou outra, alguma outra substância, que também será importante, mas não vai ser tão difícil, porque o básico você já está fazendo. O básico você já sabe. E aí você vai começar a se despertar e isso vai ser mais fácil para você. Você vai começar a se conectar mais com essas informações. Então, pode usar de 5 a 10 mil unidades para a sua imunidade. Agora, 10 mil unidades é legal. Porque se a gente fosse expor ao sol 20 minutos, uma pessoa que faz vitamina D bem no organismo, ela fabrica 20 mil unidades. Assim, fácil. Então, Deus não ia fazer nosso corpo produzir uma coisa numa quantidade de 20 mil unidades, sendo que faz mal para nós. Deus é perfeito, Deus é bom, Ele fez o sol para nós, justamente por entender isso, né? É verdade. E tá grátis aí, né? O sol é grátis. Verdade. Muito, muito importante o sol. Existia o solário antigamente, né, Patrícia? Existia um jeito de se tratar doenças que era expondo as pessoas ao sol. E foi morrendo isso com os anos. Os medicamentos foram tomando conta, as farmácias foram tomando conta. É porque o sol não tem jeito de vender, né, Elisama? Como é que vende o sol? É verdade. Porque se as pessoas suplementassem esse básico, só esse básico já tiraria de uma fila de medicamentos e de sofrimento que as pessoas não têm ideia, Patrícia. Não têm ideia. Eu mesmo, quando eu estudo, eu fico besta. Ontem mesmo eu estava olhando algumas coisas sobre a vitamina D e eu falando assim, gente, como é que pode o povo continuar dormindo em relação a isso? E deixar vir uma indústria de destruição de doenças e chegar e privar as pessoas delas terem a saúde delas, né? Porque você tira o conhecimento, quando você tem o seu conhecimento, ninguém te rouba. Se você vê mesmo, Patrícia, as pessoas que são inteligentíssimas, elas fazem coisas para a saúde dela, que ela não depende de médico, ela vai lá e ela estuda, e ela realmente ela entende, e ela mesma vai fazendo. Então, direto eu vejo pessoas assim que são referências, às vezes elas são milionárias, são pessoas super... E elas falam, eu estou tomando minha dose de vitamina D e tal. Mas aquilo ali, ela está tomando porque ela estudou e porque ela sabe. Então, as pessoas às vezes acham que é difícil, pega essas lives eu explico de uma forma simples, a conexão hoje é por alma, então você vai se conectar com essa informação, é aquela verdade para você, daqui a pouco você está fazendo no seu marido, no seu filho, no seu pai, na sua mãe, e daqui a pouco a sua família é uma família que ela está protegida de vários sofrimentos que ela teria lá na frente. Você está mudando o destino, você está mudando a realidade da sua família com uma simples atitude de suplementos que são naturais. Já faz parte do organismo, né? Não tem efeito colateral. Porque o problema maior dos remédios é o efeito colateral, né? Patrícia, porque aí você está tomando algo que é estranho, né? Você coloca aquele medicamento dentro do seu organismo, o seu organismo fala assim, nossa senhora, o que é isso? Chamou, olha para você ver, Patrícia, me chamou uma pessoa que ela estava tomando um mundo de medicamentos para Covid. Ela estava tomando tanto remédio, e ela estava com tanto de sintomas. E eu falei, gente, como é que eu coloco uma vitamina aí nela? Ela está se entupindo de um tanto de medicamento. Eu falei com ela, olha, espera você terminar de tomar os medicamentos antibióticos, espera você terminar de tomar isso,
Porque às vezes é do próprio medicamento. Então, deixa o seu corpo respirar, semana que vem você me chama, que aí a gente vê o que a gente pode fazer para você, mas eu não vejo sentido nenhum, eu te entupir de vitamina, você tomando esse mundo de medicamento, o seu organismo, ele tentando absorver, tentando trabalhar com esse mundo de medicamento, e tem gente que toma uma mão cheia de medicamento todos os dias, Patrícia. Exatamente. E se ela souber... É melhor tomar uma mão cheia de suplementos vitamínicos do que uma mão cheia de remédio, que vai acabar trazendo um monte de consequências para o organismo. Verdade. É natural, né? Faz parte do nosso corpo ali. Porque ela vai tolerando aquele medicamento, ele vai abafando, é como se estivesse enxugando gelo. E aí chega lá na frente, ela só vai complicando, porque aquela deficiência das vitaminas e minerais só vai aumentando. E aí ela já vai ter mais sofrimentos lá na frente que ela não precisaria ter, por causa das deficiências, por causa... quando a sua deficiência ela é de um tanto, ela te prejudica um determinado tanto. Quando ela vai crescendo, aquilo ali só vai te destruindo. Eu falo nas minhas lives sobre a vitamina C, sobre o escorbuto que aconteceu no passado, por causa de limão. Então, vocês vão ver nas minhas lives que eu ensino a tomar o limão com o magnésio. Então, quem está aí perguntando da imunidade, já começa com o limão. Uhum. Limão, acaba que assim, a vitamina C, eu acredito que a gente também vai falar sobre ela, né, doutora Elisandra? Ela vai ajudar o organismo a absorver outras vitaminas, né? Então, às vezes, é um pouquinho de cada coisa que vai, no final, vai trazer consequências melhores para a pessoa. Patrícia, só respondendo a sua audiência, a Gilmara, ela falando isso, realmente é porque você foi tocada, Gilmara. E quando você entra nessa sintonia aí, você começa a ficar igual um crente enlouquecido falando para as pessoas. Aí agora você vai ficar na missão de falar para as outras pessoas. E é muito bom, e a nossa missão é essa, né, Patrícia? A gente modificar a vida, a gente plantar na vida das pessoas. E isso que você falou de rede nacional, eu nunca fui muito desse negócio de televisão, eu não assisto Rede Globo, já tem mais de 15 anos que eu não assisto, eu não acredito. Eu acredito nessa rede nossa. Também. E eu acredito que essa rede nossa aqui, que a gente vai crescendo, aos poucos você convida uma mãe, Gilmara, você convida um pai, você convida um parente, e ele vai convidando outras pessoas. Porque quando eu vou para uma rede nacional falar isso, já é um ambiente que eu nem quero estar. Porque as pessoas, é uma sintonia totalmente diferente. Porque aí eu vou estar no meio dos haters. E eu vou estar falando totalmente contra. Eu quero estar falando para quem entende. Eu quero estar falando, não precisa ser para uma multidão. Eu quero estar falando para a pessoa que ela vai modificar a vida da família dela. Porque eu tenho minha família. Eu quero ter a minha família sem sofrimentos desnecessários. E depois que eu comecei a ver isso, eu vi que eu não podia ficar com isso só para mim. Eu vi que eu podia ajudar outras famílias. Eu vi que eu podia ajudar outras mães. Eu tenho a minha mãe, eu ajudo a minha mãe. E eu vi que aquela suplementação que eu faço para ela faz diferença na vida dela e na qualidade de vida dela. Eu vejo que isso vai interferir também na minha vida, porque eu quero a minha mãe com saúde durante mais tempo. Então, eu vou ajudar outros filhos a fazer isso para as mães deles. Então, quando você começa a fazer isso, por isso que eu falo, é a forma de Deus ser um instrumento de abençoar a terra de vocês e vocês vão abençoar outras terras. E nós vamos mudar um destino, né? E dependendo, é uma coisa que forma um outro plano de saúde. Porque isso é um plano de saúde. Isso é um plano de saúde. Isso que existe aí é plano de doença. Isso é o que modifica a vida das pessoas. É ensinar as pessoas a elas não precisarem sofrer. É elas se converterem e elas entenderem que elas são os médicos delas, os especialistas delas.
E elas precisam só de um outro especialista para guiar, para dar orientação. Elas precisam de um mentor na saúde delas. Elas não precisam de alguém para decidir a vida delas. Ninguém precisa de ninguém para decidir o que é que faz. Você precisa de um mentor para te ajudar. E a te ajudar nessas informações que você já converteu. Então, quem falou aqui, ó, toma vitamina D e estou me sentindo ótimo com vigor. Olha para você ver. E quando você começar, eu quero que você comece, não sei se você toma o magnésio, Isaías. Vai fazer diferença na sua vida o magnésio. Você vai ver se você tiver câimbras. O seu organismo funciona totalmente diferente. E o magnésio, o que acontece? Ele vai ajudar a vitamina D a funcionar melhor. Por quê? Senão a sua vitamina D começa a tirar magnésio do osso, se você não suplementar o magnésio. Entende? Por isso que eu não gosto da vitamina D sem o magnésio. Então, já que você está se sentindo bem, quando você colocar o magnésio, você vai se sentir melhor ainda. E você, com essa duplinha, você já vai diminuir um tanto de doença lá na frente. E depois, à medida das outras lives, você vai aprendendo. E quando você começar a usar um basicão, você vai ficar surpreso como a sua saúde vai melhorar, seu vigor, sua inteligência. Porque a sua audiência ela vai ser muito beneficiada com isso, né, Patrícia? E eu quero agradecer a sua audiência por estar participando. E eu quero o feedback deles, né? O depoimento é muito importante. Né? Uma última pergunta. O quanto a vitamina D, ela interfere no humor? Eu falo assim, relativo a quem tem... a gente vê muitas doenças, né? Estresse, depressão, esse tipo de doença, que está relacionada ao lado psicológico, mas que também tem um pouco de influência dos hormônios. A vitamina D, ela pode, a falta dela pode estar interferindo nesse lado também? Pode, Patrícia. Tanto se ela tiver deficiente, como se ela tiver no mínimo. Olha que louco. Tem gente tomando remédio controlado de depressão, que a vitamina D poderia diminuir a dose do medicamento controlado e poderia até, junto com esses outros suplementos, a pessoa pode até conseguir tirar medicamentos psiquiátricos por causa da vitamina D. Olha para você ver. Interfere totalmente no humor. Existem casos de depressão resolvidos com a suplementação de vitamina D. Patrícia, se eu for falar aqui, vitamina D, o que é que faz no corpo, o povo vai entender, mas eu falo assim, não, eu preciso começar com isso, porque senão lá na frente eu vou tomar medicamento. Patrícia, criança, gente, com aquelas dores de crescimento nas pernas. Então, por exemplo, eu já peguei, na época que eu já fazia esse tipo de medicina e eu precisei trabalhar num posto de saúde durante alguns dias, faltou médico na minha região, eles me convidaram para passar 15 dias, 20 dias, eu não sei quantos dias foi, não lembro mais. E chegou lá, eu fiz um coquetel de vitaminas para uma criança, que ela, há anos, ela ficava perambulando em consultórios, eles tinham plano de saúde. Olha para você ver. Perambulando de posto de saúde e de plano de saúde. Não vou falar o plano, eu não quero expor o plano, eu não quero... minha intenção não é diminuir ninguém. Eu quero que vocês entendam isso. Tá? Não, é igual o caso. Se a pessoa precisar de medicamento, ela vai tomar medicamento, ela não vai deixar de consultar. Mas aqui são algumas orientações, ou para ela não precisar, né? Ou para reduzir aqueles medicamentos. Que, querendo ou não, o medicamento ele não faz parte do organismo. Ele tem uma efeito colateral. Essa mãe, ela fez um coquetel de vitaminas para o filho dela. Eu lembro que na época ela fez até um injetável e começou a tomar a suplementação. Tirou com a mão, Patrícia. A criança ficava reclamando há anos com a dor na perna. Olha bem. E ele não conseguia jogar futebol.
E o pai e a mãe, você é muito preguiçoso, você é isso, você é aquilo. E a criança com a dor nas pernas, com desânimo. Opa, filho, dá uma dó, não dá? Mas é. E aí, a gente percebe, né, hoje em dia. O abraço dele, quando ele veio, para me dar o retorno, que melhor, a dor dele tinha ido embora. Nossa! E a mãe super feliz, o pai super feliz, por quê? Achou a solução. Porque o pai vivia no sofrimento. Só de carregar, de gastar gasolina para ir para outra cidade para consultar, ficar na sala de espera, fazer isso. Ah, quem aguenta isso, né, Patrícia? E quando você descobre que por causa de uma besteirinha você estava num sofrimento, seu filho num sofrimento besta, moça. Ah, nem. Entende? Ô, Patibel, então tá bom, né? Eu nem sei se dá para colocar esse vídeo lá no IGVT. Ele depois de 1 hora, será que dá? Edita, divide, mas tem que compartilhar, porque acaba que não dá para todo mundo acompanhar nesse horário. Tem muitas pessoas que assistem depois, né? Verdade, o meu público assiste mais depois. Mas então tá bom, eu quero agradecer a sua audiência, por eles mandarem o feedback, de preferência em vídeo, de preferência falando que tu tem cãibra mais, de preferência falando que o joelho que doía parou de joelho, movimentando o joelho. Por quê? Aí outras pessoas que têm problema de joelho, ficam tomando remédio, vão se animar. Às vezes a minha voz não vai convencer tanto igual a sua voz, né? E você vai conseguir libertar e você vai começar a plantar em outras terras, em outras, semeando a sua semente em outras terras. E você vai começar a fazer o bem junto, vai virar uma corrente que, nossa, o céu é o limite, né? É verdade. Então tá, eu agradeço a sua disponibilidade de estar compartilhando. Mas obrigada a você pela sua audiência. Até mais, gente. Muito obrigada. Deus nos abençoe.